Verão Brasileiro, e você aqui na sintonia da Rádio Palermo, também no canal do YouTube, Cláudio Roberto Palermo, no Instagram, nas redes sociais. E hoje a gente vai falar um pouco de psicanálise com a psicanalista Angélica Palermo, do Instituto Urânia. Tudo bom, Angélica? Tudo bem, tudo bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre corpo, mente e espírito. Lembrando que espírito não é uma denominação extracorpórea que a gente vai analisar aqui, mas tem um estado da alma, né? O estado de felicidade ou Sim, infelicidade da pessoa. Como que as questões emocionais na saúde têm uma correlação direta ou indireta com o físico dentro dos seus estudos aí da psicanálise? sim. Sempre é corpo, mente e espírito. Isso tudo faz a gente transcender. Como assim? Olhar para dentro de nós. Todas as nossas questões refletem no exterior. Então, quanto mais eu falo sobre tudo aquilo que eu tenho, mais eu vou me transformando. Porque a psicanálise, ela é a cura pela fala. Quanto mais eu falo, mais eu vou me conhecendo, porque ali está muitos assuntos recalcados e que a gente não lembra. Então, quanto mais eu falo, mais eu vou me conhecendo sobre os sintomas e também tendo um equilíbrio sobre tudo aquilo que eu estou sentindo e dando nome tudo aquilo que eu estou sentindo, fica muito mais fácil para lidar com as nossas emoções. Certo. Quando você fala em recalque, cita um exemplo para quem está ouvindo ou assistindo ficar bem claro, porque são termos comuns que as pessoas acabam usando no dia a dia, mas que têm Sim, uma conotação, às vezes, completamente diferente daquilo que o popular acha. Principalmente quando começa a se estudar a psicanálise, a gente vê que é totalmente diferente do que a gente ouvia comumente é, no dia a dia. sim, é diferente porque tudo aquilo que está ligado lá na nossa infância, na adolescência, então são situações que a gente não lembra. Tudo aquilo que a gente não lembra ficou recalcado. Esse é o nome que se dá no estudo da psicanálise. Trouxe muito sobre esse assunto. Então, aquilo que eu não lembro, e são situações que eu fico repetindo comportamentos, e lá está recalcado. Como eu vou descobrir uma situação recalcada? Através de uma análise falando e associações livres, que é uma investigação. Então, quanto mais eu falo, eu vou trazendo situações e vou lembrando delas. Mas como? Com muita naturalidade. Sendo assim, pode também ter algo ali que você passa por sintomas. E através desses sintomas são situações que está ali recalcado, guardado no seu inconsciente, é que vem à tona. Nossa, você fala assim, eu não lembrava disso. Como que eu estou lembrando agora? Porque isso é uma situação que ficou lá recalcada. Legal. Você já falando aí da questão da análise, né? Quando que a pessoa entende que é a hora de procurar um profissional, um psicanalista, uma psicanalista? Quando a dor dela for num grau que ela não está mais nem conseguindo viver. Quanto esse grau de não conseguir fazer suas coisas no seu dia a dia, prejudicar suas tarefas, seu profissional está ali que você não consegue sair daquela situação, aí sim, é, aquela pessoa ela procura uma terapia, uma análise. Dá para evitar chegar nessa situação, dá para fazer uma prevenção,
mas as pessoas elas não percebem, elas não olham para isso. Elas chegam num grau que quando a pessoa paralisa, ou então ela, nas suas situações do seu dia a dia, chega a paralisar, aí ela procura, sim, um terapeuta. Não está conseguindo dormir direito, não está conseguindo comer direito, não está conseguindo mais se relacionar com as pessoas, não está tendo mais aquele empenho profissional como tinha antes. Então, isso sempre é uma questão que está ali no inconsciente e que a psicanálise, né, a análise, ajuda a pessoa a descobrir e a entender. Sim, ela vai entendendo e olhando para si mesmo. Quanto mais ela vai falando, mais ela vai conseguindo ter um equilíbrio daquilo que ela está sentindo. Porque a psicanálise, ela é assim, tudo aquilo que eu sinto é real. Então, muitas das vezes as pessoas trazem patologias, mas a psicanálise ela é voltada mais para o sentir das emoções. Em qual momento que você está sentindo que está afetando a sua vida? Porque tudo é nos extremos das polaridades, nem muito e nem menos. É um equilíbrio. Então você vai através da análise procurar esse equilíbrio. A gente vê na TV, na internet, muitas questões das pessoas brincando com a psicanálise. Freud explica. A psicanálise é para quem está quase num processo de loucura. E você falando de emoções e sentimentos. Qual que é a diferença entre um e outro e quais que seriam as principais emoções que nos desequilibram? As emoções que nos desequilibram, elas são aquelas que realmente nos deprimem, que fazem com que a gente não consiga mais fazer, como eu já comentei, fazer as coisas do seu dia a dia, suas tarefas. A tristeza, a raiva, a depressão leva a isso, e entre outras. E as diferenças delas é que elas estão muito acima desse nível. Então, uma pessoa alegre demais, ao extremo, é prejudicial. Uma pessoa triste demais, ao extremo, é prejudicial. Então, essa ter o controle destas emoções, não ficar nos picos desse sobe e desce, e nem muito também estacionar, mas ter um controle destas emoções para que você consiga no seu dia a dia, de forma de uma qualidade de vida, sem que você sofra. Boa. Estou conversando aqui na Rádio Palermo, também no YouTube, no Instagram, com a psicanalista Angélica Damasio Palermo, hoje falando de corpo, mente e espírito e trazendo para você os benefícios que a psicanálise, né, você fazendo análise com um psicanalista, com uma Sim, psicanalista, te ajudam no dia a dia e melhoram aí o seu rendimento em todos os sentidos. E a questão do medo é algo que as pessoas recorrem muito à psicanálise para tentar diminuir ou resolver essa questão? sim. O medo, ele é uma questão que ele paralisa, sim, as pessoas. O medo, ele traz vários gatilhos. E o que são os gatilhos? São situações que você passou lá na sua infância ou na sua adolescência e são repetições de comportamento que você não olhou, não ressignificou. Então, o medo, ele afeta na sua vida adulta. Em muitas situações que você quer realizar, tarefas que você deseja realizar no seu dia a dia, e através desse medo, ele te segura.
não faz com que você tome decisões, não faz com que você consiga fazer múltiplas tarefas. É, o medo, ele traz situações na sua vida com que faz com que você não raciocine de forma como que você queira ser você mesmo, trazendo uma paralisação mental, uma paralisação de situações, uma paralisação de ideias. E sim, isso tudo está relacionado lá em situações que você não viu. Então, através desse recalque que eu já comentei, são situações que você vai na sua vida de adulto repetindo esses comportamentos e traz essas situações do medo. Entendi. Para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, deixa aí os seus contatos, qual que é a melhor forma de entrar em contato com você, WhatsApp, Instagram, site, fica à vontade. No meu WhatsApp é o 11 99480 6212. E no Instagram é Angélica, a psicanalista. Uma outra questão que eu já ouvi muito falar é sobre a questão das fases, né, que toda pessoa tem. E uma delas que eu já ouvi muitos comentários e queria que você nos contasse um pouquinho mais, que é sobre a fase oral. Como que é isso dentro do ponto de vista psicanalítico? A fase oral ela está lá no comecinho da infância, já quando ainda o bebê tem meses, que ele começa a levar os objetos para a boca. E nisso que ele leva para a boca, a mãe está ali, ou alguém que cuida dessa isso. Limpa muito o objeto antes de levar à boca. Quando a criança está começando a alimentação, é, não deixar a criança pôr a mão no alimento. A criança degustar o alimento colocando a mão e levando à boca. Muitas das mães, sem esse conhecimento, levam a comida e dá esse alimento na boca da criança, sem nada lhe falar com essa criança sobre essa situação. Então, a criança já passa por algumas situações que ali é como se fosse um trauma. E a criança registra aquilo no seu inconsciente. E na sua vida de adulta, ela ali terá alguns repetições de comportamento e disparo de gatilhos. E ela não sabe o porquê. Então, muitas das vezes, ela tem dificuldade da fala, do relacionamento, relacionamento afetivo, principalmente situações da fala. Dentro disso, as crianças também podem fazer análise? Existe uma data de início, uma data limite, até que idade a pessoa pode fazer, ou não existe isso? Não existe. A criança ela pode fazer análise, mas eu atendo mais assim, a partir dos 18 anos. Eu não atendo crianças, mas pode sim fazer análise. O porquê? Eu vou explicar o porquê. Porque Sim. a partir dos 18 anos, aquele indivíduo ele já responde por si. Então, ele já tem uma autonomia de estar respondendo por si. Não é a mãe que está ali junto ou levar essa criança. Existe uma diferença? Existe. Então, o meu trabalho é direcionado a partir dos 18 anos. A grande questão, psicanalista Angélica Damasio de Palermo, equilíbrio emocional, como obter? Fazendo análise. Tendo esse equilíbrio emocional é fazendo análise mesmo, porque muitas das situações
nós sozinhos não consigamos lidar com elas. Nós precisamos realmente de ter uma outra pessoa para auxiliar, uma pessoa que já tem entendimento, para auxiliar esse equilíbrio das emoções. Então, fazer análise é fundamental para esse equilíbrio. Existe um tempo de análise, igual a gente tem alguns tratamentos, 3 meses, 6 meses, ou isso independe, de pessoa para pessoa? E depende de pessoa para pessoa. Não tem tempo de análise. Não tem um tempo certo. A pessoa ela traz uma questão que ela quer falar sobre aquele assunto, mas daquele assunto vai surgindo vários outros. Então, não tem um tempo certo de dizer. Se a pessoa ela quer dar uma parada de fazer análise, ela pode, e também depois ela retorna. Então, tá tudo certo. Trazendo muito na psicanálise, ela é voltada para isso, para o não julgamento, e está tudo certo, porque não existe o certo e nem o errado. Ok. Na sua opinião, qual que seria a principal emoção humana, ou as principais, e aquelas que tanto beneficiam quanto atrapalham o ser humano? É independente de emoções, né? Porque depende do grau, em qual grau que essa emoção ela está. Porque a análise ela é trabalhada no indivíduo como um ser único e especial. Então, não dá para falar sobre quais são, mas sim qual a situação que aquele cliente está trazendo no momento. Qual é a situação que ele está trazendo no momento que aquela emoção está levando num nível que não é mais saudável para a vida dele. Que até então ele achava que era normal, mas não está sendo mais saudável. E através desse saudável que vai ser trabalhado ali, e ali análise, uma análise conversando de ideias livres, de associações livres, que vai sendo investigado o que realmente aquela emoção não está sendo mais saudável na vida deste cliente. Entendi. Eu gosto sempre de trazer nas minhas entrevistas aquele beabá, né? Uma coisa que para alguns pode ser comum, mas eu acho que faz a diferença no dia a dia, que são as principais informações. E você falando da análise, da associação livre de ideias, muita gente tem aquela visão, o psicólogo, ele orienta ou ele dá um direcionamento para a pessoa. No caso do psicanalista, não. É a própria pessoa que vai falando e associando as ideias. O psicanalista só vai pontuando ali algumas questões. Isso. Essa é a diferença entre psicologia e a psicanálise. A psicanálise ela é uma associação de ideias livres, e ela não traz nenhuma tipo de patologia, e sim só aquilo que a pessoa sente, porque tudo que ela sente, ela é real. Então, quanto mais fala desse sentir, mais ela vai se curando e trazendo esse equilíbrio emocional. Quando você fala que tudo que a pessoa sente é real, eu fico pensando, por exemplo, a maneira, né, como alguns psicanalistas falam, que dá a entender assim que tudo é normal e que tudo é real. Então eu fico pensando no caso de um psicopata, de um grande criminoso. Eu acho que esse tipo de palavra, né? Tudo que você sente é real. Não dá muitas das vezes a entender que você está ali passando um pano, como se fala na gíria, né? Passando a mão na cabeça de quem está cometendo, por exemplo, atos tão terríveis na humanidade. Às vezes a psicanalista ou o psicanalista não dá essa interpretação, e isso pode gerar aí uma série de situações em que prejudica até mesmo como as pessoas veem a psicanálise.
Então, existe o normal e o saudável. Mas para a psicanálise, esse normal ele não existe. E como é visto esse normal? Através de um sistema familiar. Como esse indivíduo ele teve uma educação, como foi a infância desse indivíduo, como foi a vida desse indivíduo na sua infância, na sua pré-adolescência, e trazendo para a vida de adulto, para ele, aquela situação que ele vivenciou era normal. Mas hoje, na sua vida de adulto, está sendo saudável? É nisso que a gente vai trabalhar. Na sua vida de adulto, isso é saudável? Essa é a pergunta. Então, não é que tá tudo certo, por quê? Porque até então, ele sempre olhou para aquelas questões do seu sistema familiar e vendo que aquilo era normal. Né? Pai e mãe brigando, situações de constrangimento, tudo que ele via naquela infância, que uma criança ela não consegue discernir o que é saudável para a vida dela. Então, tudo ali que ela vai vendo, para ela tá tudo bem, tá tudo normal. Só que quando ela já vai para a vida adulta, há umas repetições de comportamento que já não está sendo saudável para ela. Então, é aí que entra a questão de realmente olhar para dentro de si e começar a trabalhar tudo isso, a transformar, a ressignificar, sem julgamentos. Entendi. Para a gente finalizar, deixa aí os seus contatos novamente e deixa uma mensagem aí final para quem está nos acompanhando. O meu Instagram é Angélica, a psicanalista. O meu WhatsApp é o 11 99480 6212. E a minha mensagem é: desperte o melhor que há em você. Faça análise. É isso aí, a gente vai finalizando mais esta entrevista. Quem está acompanhando pela Rádio Palermo, continue aí na nossa programação. Quem está aí no YouTube, vai ficando ligado, né? Clica aí no sininho. Sempre que aparecer um vídeo novo, você é avisado ou avisada imediatamente. Curta, comente e compartilhe aí com a sua rede de amizades para que mais pessoas venham se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos.